Oi, gente, que pra compartilhar com vocês. Hoje eu estou aqui toda na vibe romana. Olha só, gente, o que vocês acharam, né? Eu sou meio romana, né, gente? Porque, como vocês já sabem, eu sou de descendência italiana, né? E eu adoro essa vibe, né, gente? Esse tipo de figurino e tudo mais. Adoro filme de história. E principalmente quando tem dois atores que eu amo demais, né, gente? Joseph Quinn e o Pedro Pascal. E também Denzel Washington, gente. Nossa, que filmão, né? É um filme de 2024, gente, Gladiador 2. Eu assisti ontem, o filme tem 2 horas e meia, é para os fortes. Enfim, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o filme com spoiler, tá? Então, né, gente, o filme, né, conta a história, né, de uma guerra, né, gente, que está acontecendo, né, de ocupamento de espaço e tudo mais, né. Eu não assisti o Gladiador 1, mas começa o filme já explicando, né, que o cara que morreu, né, que era o Gladiador 1, que venceu as batalhas na arena, ele deixou uma filha, né, que é interpretada, né, gente, pela Lucília, né, é o nome da personagem, quer dizer, né. E daí o que acontece, né, gente, começa ali já com uma guerra, né, gente, entre imperadores, né, junto de Roma, né, imperadores contra Roma. Enfim, gente, daí o que acontece, né, um dos imperadores, ele, tipo, que é digamos assim, que é um soldado, né? E ele tem uma esposa. E essa esposa, ele vê morrer em sua frente, né? Com uma espada. O nome dele é o Lucis, né? O nome que é o qual que faz o Paul Mescal, né? É o nome do ator. Ele é o principal. Queria que fosse o Joseph, mas ele é o principal. Então, esse Paul Mescal, ele vê a sua mulher, o Lucis, né, o nome do personagem, né, Lucius. Ele vê sua mulher, né, sendo morta pelo Marcus Acacius, né, Marcus Acacius né, um soldado romano que é interpretado pelo nosso querido Pedro Pascal. E ele já marca, né, aquele cara ali e tudo mais, enfim. E daí o que acontece, né, essas pessoas que conseguiram escapar desta guerra viram escravos para batalhas de arena, né? E essas batalhas, gente, eu achei essa parte do filme muito foda. Assim, pra quem gosta de coisa de história, pra quem gosta de luta, espada, eu gosto muito dessas coisas, soldado, enfim, aquelas armaduras, né? Eu achei espetacular essa cena, né, gente? Então, é uma arena e eles têm que participar de várias lutas, né? E o Lucius, ele se dá bem em todas, né? A primeira luta é contra babuínos, macacos selvagens, né? E assim, o macaco vive com tudo, assim, com os dentes pra fora, vários macacos na arena. Eu achei uma cena bem parecida em Stranger Things, né? Que tem ali aquela arena e vem, assim, aqueles demorcães, né? Pra lutar com o Hopper, enfim, eu achei muito parecido. Daí ele se dá bem, né, nessa primeira luta, porque ele acaba mordendo, assim, o braço do macaco e acaba comendo, assim, praticamente o macaco e consegue se salvar, né, ali dessa luta, né, ele consegue se salvar, assim, dessa luta. Daí tem a segunda parte da luta, né, em que é um rinoceronte, juntamente com um cara, assim, né, tentando laçar os caras, e o rinoceronte matando os caras com aquele baita chifre, uma mega de uma cena também. E nessas lutas, né, gente, quem que comanda as lutas é o meu querido Joseph Quinn, né, gente, gato maravilhoso, né, gente, de imperador romano, coisa mais linda do mundo, me inspirei nele aqui, tá, gente, cheio de anel, ele pega e fala assim, os deuses vão decidir por você. E a dublagem dele é a do Ed Manson, então eu super amei. Então ele comanda ali, né, ele e o irmão dele, que é assim meio lelezinho, juntamente com o macaquinho do lado, né, e ele que comanda ali as lutas, ele que decide, né, as confrontas e tudo mais. Ele é o imperador Geta, né? Geta, acho que é Geta que se pronuncia. Enfim. E daí, né, ele se impressiona, né, com o Lucius, né? Ele se impressiona. E o Marcus Acacius também, que é o Pedro Pascal, os dois nesse projeto, né, 2024, agora com o Quarteto Fantástico, né? Isso é incrível. E daí o que acontece, né? Todo mundo se impressiona e nessa história toda vem outro soldado, né? Um imperador, né? Só que eu não sei de onde que ele era, que é o nosso querido Denzel Washington, né, gente? Ele é o Marcinius, né? Marquinius, uma coisa assim.
E ele se interessa muito pelo Lucius, né? Porque ele vê que ele tem raiva, ele vê que ele é um bom soldado, que ele pode sim ser um bom gladiador. E ele escolhe ele pra ser um gladiador ali, pra fazer essas lutas e tudo mais, enfim. Daí ele pega e fala assim, mas em troca, eu quero a cabeça do Marcos Acacius. Porque ele matou minha esposa, né? Marcos Acacius é o Pedro Pascal. Só que o Marcos Acacius é um soldado de bem, ele não quer, né, mais guerrear, ele quer acabar com as guerras de Roma e tudo mais, e ele conversa isso com sua esposa. E a sua esposa, que é a Lucília, ela é a mãe do Lucius, que é o gladiador, né? E o avô dele foi, né, o primeiro gladiador do primeiro filme. Daí, assim, ela descobre, conta pra ele rejeita ela, não quer saber, porque quando ele era criança, ela mandou ele correr, seguir o rumo dele, né? Enfim, gente, daí o que acontece? Fica aí nesse dramalhão, tudo, tá. Daí vai chegando uma parte do filme, né, em que o Denzel Washington, né, gente, que é o Marcinius, né, ele, digamos assim, ele treina, né, o Lucius pra fazer essas lutas, essas guerras. Só que daí ele vê que o Lucius, ele é uma pessoa que ele gosta de raiva, mas ele é uma pessoa que não gosta tanto de, né, sangue, não gosta dessas lutas. Ele quer fazer um novo império romano ali, ele não quer mais viver aquilo, né? Daí a última luta que ele tem é justamente com o seu inimigo, né, o Marcos Acacius, que é o Pedro Pascal. E daí o que acontece, né? Eles ali começam a lutar, só que daí ele percebe que o cara é bom, né, que o cara tá querendo desistir ali daquelas guerras e tudo mais, né, que fazer uma nova revolução ali romana. E só que é tarde demais, porque os caras acham ele traidor, né, o imperador Geta, que é o Joseph Queen, mais o irmão dele, todo mundo acha que ele é um traidor e manda tacar flechas nele, né, porque ele tava querendo ali destruir aquela intervenção de Roma, parar com as guerras e tudo mais. E, enfim, daí ele levou várias flechadas e acabou morrendo. E daí o que acontece, né, gente? Também, depois, ele teve ainda outra luta, né, o Lucius, que era pra defender a mãe dele, né? Ele precisava matar ali o maior número de soldados pra conseguir defender a mãe dele. Só que a mãe dele acaba levando uma flechada do Marcinius, né, que é o Denzel Washington. Acaba matando ela sem dó nem piedade, porque ele quer governar Roma, porque o pai dela, que é o avô do Lucius, tipo, que fez ele de escravo na época que ele era também um gladiador. Daí tem um cara lá também que foi gladiador, que era um médico, que é um ator super bom. Daí que acontece, né? Antes disso, ele pega na maior crueldade, joga um irmão contra o outro, né? Que é o Geta, juntamente com o seu irmão, né? O Joseph, juntamente com o outro ator lá. E fala, né, pro outro ator ser assim, seu irmão, ele vai querer te matar, né, pra poder governar Roma e tudo mais, bota a minhoca na cabeça dele. E esse cara, né, esse irmão dele, ele pega assim, ele mesmo pega a lança e corta a cabeça do Geta, nosso querido Joseph Queen, gente. Daí depois ele fica exibindo, assim, o Denzel Washington, né, que é o Marquinhos, o personagem dele, a cabeça do imperador Geta pra todo mundo, falando que ele agora estava no governo, né, ele que estava agora comandando. Ele se tornou, né, um imperador ali, né. E daí, enfim, né, gente, depois disso tudo, daí no fim, o que acontece, né? O Lucius, ele tinha ganhado um anel, né, do seu avô e tudo mais, e ele consegue, né, matar, né, o Marquinhos, né, que é o Denzel Washington, e acaba ganhando ali a Roma pra ele, uma nova revolução romana. Eu gostei bastante do filme, tem bastante cenas legais, assim, bastante luta pra quem gosta dessas coisas de história, assim como eu, assim, essa vibe, assim, de cavalaria, de armadura, dessas coisas, assim, romana mesmo, eu adoro esse estilo romano, por isso que eu tô assim hoje. É muito bacana o filme, gente, vale muito a pena assistir, até porque tem dois atores fantásticos que eu amo demais, né, Pedro Pascal e o Joseph Quinn. Então, pra quem assistiu Quarteto Fantástico e tá ainda com saudade dos caras, assiste esse filme, que é o Gladiador 2. Só que tem que ter muita paciência, porque o filme tem 2 horas e meia, tá, gente? E é isso.